Olá pessoal, estamos dando início à segunda parte da aula 6. Nesta aula vamos falar sobre matrizes e vetores multidimensionais. O roteiro que vamos trabalhar nesta aula é declaração de matrizes, carga inicial automática de uma matriz e a passagem de matrizes para funções. Para declarar uma matriz, nós precisamos dizer o tipo dessa matriz. Eu vou declarar aqui uma matriz do tipo inteiro. Vou chamar essa matriz de M. E eu preciso declarar as duas dimensões de uma matriz. Então, essa matriz eu vou dizer que ela tem tamanho 3 por 3. Nós aprendemos na matemática que uma matriz, eu declarei a matriz M, linhas e colunas. Então, essa matriz aqui, 3 por 3, se eu fizer uma representação dela, ela vai ter o elemento M, 0, 0. Ela vai ter o elemento M, 0, 1, ela vai ter o elemento M, 0, 2. Essa é a primeira linha da matriz. Ela vai ter o elemento 1, 0, o elemento 1, 1, o elemento 1, 2. Essa é a segunda linha da minha matriz. E ela vai ter o elemento 2, 0, 2, 1, 2, 2. Neste caso, minha matriz é 3 por 3. Eu posso dizer que essa aqui é uma matriz IJ, onde o I representa a linha da minha matriz e o J representa a coluna. Então, quando eu digo que um elemento M, 1, 2, eu estou dizendo que a linha dessa matriz é a linha número 1 e que a coluna dessa matriz é a coluna número 2. Em linguagem C, a numeração de uma linha e de uma coluna vai começar no 0. Então, aqui eu tenho a linha 0, a linha 1, a linha 2. A coluna 0, a coluna 1 e a coluna 2. Então, este elemento, linha 1, coluna 2, ele vai estar aqui na linha 1, vai estar na coluna 2. Então, esse elemento se encontra nesta posição da matriz. Então, quando nos referirmos ao nome de uma matriz, ao I e ao J, nós sabemos que o I vai percorrer as linhas, né, e o J vai estar percorrendo a coluna de uma matriz. Essa matriz que declaramos, então, ela tem duas dimensões. Porém, na linguagem C, uma matriz ela pode ter mais de duas dimensões. Por isso, falamos de matrizes multidimensionais. Ela pode ter várias dimensões. Porém, geralmente você utiliza matrizes de uma dimensão, que são os vetores chamados, e matrizes de duas dimensões. A partir de 3 dimensões é muito difícil você utilizar esse tipo de matriz em algum problema. Mas você pode utilizar, sim, é permitido você utilizar na linguagem C. Então, aqui declaramos essa matriz 3 por 3. Uma outra maneira de você declarar uma matriz e que facilita a manutenção do seu programa é você declarar constantes usando o define. Eu vou dizer aqui número de linha, eu vou dizer que tamanho é 3, declarar uma outra constante, número de colunas, vou chamar de NC também 3. E aqui, ao invés de eu utilizar o valor, eu vou utilizar a constante, número de linhas, número de colunas. Quando eu quiser alterar o tamanho dessa matriz, suponha que eu queira declarar uma matriz 10 por 5. 10 linhas por
5 colunas. É só você alterar a constante que automaticamente você vai estar alterando o tamanho da matriz e também todas as estruturas para fazer a carga inicial da matriz. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou voltar aqui para o tamanho 3, para ficar menor, para a gente estar trabalhando os valores. Como é que eu faço para colocar um comentário aqui? Entrada de dados em uma matriz. Geralmente é utilizado a estrutura de repetição for para você dar entrada de dados em uma matriz. Como a matriz tem duas dimensões, ela tem linhas e colunas, você utiliza dois loops, dois for, um dentro do outro, um para percorrer as linhas e outro para percorrer as colunas. O primeiro que percorre as linhas é o i, que ele começa a partir da primeira linha de 0, depois a gente declara esse i lá em cima. Esse i ele vai ser incrementado até que ele seja menor do que o número de linhas, então ele vai ser incrementado para esse exemplo até o 2, ele vai 0, 1 e 2. Ele vai percorrer as 3 linhas. E a cada volta no loop ele é incrementado de 1. Esse primeiro loop, ele vai estar percorrendo as linhas. Agora eu preciso de um outro loop que percorra as colunas. Esse vai ser o J, que também vai começar da coluna 0. Ele vai ser incrementado até que chegue o valor número de colunas, que é a minha constante 3 ali. Então ele vai chegar até o 2, até menor do que o NC. E ele é incrementado a cada volta também no loop. Nós vamos carregar essa nossa matriz com um valor fixo. Vamos preencher toda a matriz 3×3 com o valor 10. Então eu vou dizer da seguinte forma: minha matriz M, linha I, coluna J, vai receber o valor 10. Então essa estrutura aqui é o suficiente para mim preencher toda a minha matriz com o valor 10. Observa que o I vai receber o valor 0, o J também recebe o valor 0. Ele vai dar a volta nesse loop mais interno no 0, no 1 e no 2, até que ele seja menor do que o NC. Quando ele dá essas 3 voltas no loop mais interno, ele volta no loop mais externo e esse i vai passar para 1. Então ele vai passar para a segunda linha. Ele vem aqui de novo e percorre as 3 colunas dessa linha 1. Ele volta no loop mais externo e incrementa o i para 2. Ele vem aqui de novo e percorre todas as 3 colunas da linha 2. Volta para o loop mais externo, ele é incrementado para 3. Essa situação aqui se torna falso e ele sai do loop. Para a gente ver isso, nós precisamos imprimir esses dados. Então, eu vou criar aqui impressão de dados de matriz. Novamente, você vai precisar de 2 loops, um dentro do outro. Eu vou fazer uma cópia do loop anterior. Só que aqui, ao invés de armazenar valores nesse loop, eu vou imprimir os valores desse loop. Então, eu vou fazer assim. Um printf. O valor que está armazenado nessa matriz são valores inteiros. Então, porcentagem D. A cada valor que ele imprime, ele vai dar um espaço em branco para o próximo valor não sair colado no valor anterior. E a cada volta que ele fizer no loop mais interno, quando ele finalizar todas as 3 de percorrer toda essa linha, eu preciso imprimir para me mudar para a próxima linha. Então aqui eu vou fazer
uma quebra de linha. Essa quebra de linha está fora deste loop, então ele só imprime essa quebra de linha quando ele sair do loop mais interno. Vamos visualizar. Aqui faltou eu indicar que eu estou imprimindo a coluna, a matriz IJ. Aqui eu estou armazenando em IJ, vamos compilar. Faltou declarar, né? Eu esqueci de declarar aqui o I e o J. Agora sim. Então aqui nós temos, nesta rotina aqui, desse trecho de código, nós inserimos esse valor 10 na matriz. Nesse segundo trecho, nós estamos imprimindo os valores que foram armazenados nessa matriz. Vamos alterar aqui o valor para 20. Eu vou alterar o tamanho dessa matriz para uma matriz 4 por 8. 4 linhas com 8 colunas. E nós vamos... Observa que eu só precisei fazer essa alteração na constante lá em cima. Desculpa, não era para alterar aqui. Era para me alterar a constante. Então, 4 por 8. Né? Uma vez que eu alterei o valor de número de linha, NL, e número de colunas, onde eu estiver utilizando essa constante, automaticamente eles passam a assumir esses valores que eu alterei. Vamos compilar e executar novamente. Então aí você teve a matriz 4 linhas por 8 colunas. Quando nós queremos carregar os valores de uma matriz de maneira automática na hora que é criada a matriz, nós podemos fazer da seguinte forma. Vou alterar para uma matriz 3x3 para ficar menos valores. Na criação da matriz, nós precisamos informar quais são os valores que vão ser armazenados em cada posição da matriz. Como essa matriz tem 3 colunas e 3 linhas, nós precisamos de 3 blocos, representando cada linha. Esse bloco aqui representa a primeira linha. Então eu vou armazenar o valor 1, 2 e 3 na primeira linha, na coluna 1, 2 e 3. Vou separar por uma vírgula. Agora eu estou na segunda linha e na primeira coluna. Aqui eu vou armazenar o valor 4, 5 e 6. Uma vírgula aqui também. Agora eu estou na última linha. 7, 8 e 9. Tá? Então, dessa forma, você pode... Eu vou comentar agora esse trecho que estava dando a entrada dos dados e nós vamos manter o trecho que faz a impressão. Então, essa matriz ela vai ser carregada com os valores de 1 a 9 de maneira automática. Eu vou comentar também... o I e o J eu vou precisar deles aqui. Então, vamos lá. Compilou e executou. Então, observa que a matriz foi carregada com valor 1, 2, 3 na primeira linha, 4, 5, 6 na segunda linha, 7, 8 e 9 na terceira linha. Toda vez que você quiser criar uma matriz e carregar com valores automáticos, você pode carregar desta forma. Finalmente, quando nós queremos passar matrizes como argumentos para uma função, nós podemos proceder da seguinte forma. Eu vou criar aqui duas funções. Uma função para a entrada dos dados, que vai ser esse trecho de código aqui, e uma outra função para a impressão dos dados de uma matriz, que vai ser esse trecho de código. Vamos pegar esse primeiro trecho de código. Vamos criar a função depois da função principal. Ela não vai ter retorno, então ela é do tipo void. Eu vou chamar o nome entrada. E o trecho de código que eu copiei vai estar aqui. Eu preciso dizer o parâmetro que eu vou passar para essa função, que neste caso vai ser a matriz. Então eu preciso
A minha matriz é do tipo inteiro. Lá eu chamei de matriz M, posso continuar chamando de matriz M, porque a matriz M aqui ela é uma matriz local da matriz principal. Eu posso dar o nome M aqui, que ele não vai dar conflito, porque ele não enxerga aquela declaração da matriz M. Então, quando eu declaro uma matriz, eu preciso dizer a dimensão da segunda coluna. Então, a segunda coluna é o número de colunas. A dimensão aqui é o número de colunas. Aqui é o número de linha, número de colunas. Tá? Essa é uma maneira de declarar uma matriz como parâmetro. Esse aqui ele é permitido ficar vazio, mas esse aqui eu sou obrigado a declarar. A segunda forma que eu posso fazer é dimensionar as duas dimensões da minha matriz. Dizer aqui que é o número de linhas e aqui o número de colunas. Observa que essa constante que eu estou utilizando aqui é justamente os valores que eu declarei aqui. Tá? Eu poderia estar declarando aqui o próprio valor, poderia declarar aqui o 3 e aqui o 3. Tá? Porém, se eu uso a constante, quando eu fizer a alteração na constante, todo o meu código vai estar adaptado para trabalhar com aquela constante. Então, aqui eu vou precisar declarar o I e o J. E aqui faz o carregamento dos dados nessa matriz. Ela é do tipo void. Né? Eu preciso aqui agora chamar. Precisamos declarar o protótipo da função acima da função principal, para mim ter acesso a essa função. E agora eu chamo aqui entrada. E eu passo como parâmetro o M, que é a matriz M. Então, atenção justamente aqui. Quando você vai passar como argumento para a função, você passa o nome da matriz. Você não passa a dimensão. Vamos criar agora uma outra função para a impressão dos dados. Vou copiar esse trecho. Vou declarar essa função abaixo dessa outra função. Ela é do tipo void também, que não vai estar tendo retorno. E eu vou chamar ela de impressão. O trecho do código vai estar aqui. Eu preciso declarar o I e o J, que são as variáveis índice de linhas e colunas. E agora eu preciso dizer que eu tenho um parâmetro M, linhas e colunas. Esse segundo, novamente, é uma matriz, eu posso deixar o primeiro oculto e o segundo eu tenho que dizer o tamanho dela, número de colunas. Tá? Como o primeiro eu deixei com as duas dimensões, esse segundo eu vou deixar dessa forma, para vocês verem que nós podemos utilizar das duas maneiras. Eu vou copiar o cabeçalho da função para declarar aqui em cima como protótipo. E agora eu vou chamar essa função na função principal. A função impressão, passando como argumento o nome da matriz, que é M. Vamos compilar. Deu um pequeno erro aqui da variável I. Na verdade, aqui não é um erro, é apenas um warning que eu não estou usando o I na função principal. Então, eu posso retirar ele daqui. Agora, ok, não deu mais nenhum warning. E aqui vocês podem observar que a matriz novamente é 20 por 20. A entrada aqui continuou entrando com o valor 20. Vamos mudar para o valor 50. Vamos mudar aqui também o tamanho da minha matriz. Eu vou dizer que eu quero uma matriz 3 por 5. Observa que eu só precisei mudar as duas constantes, todo o meu código está trabalhando com as constantes. Então, automaticamente, todo o meu código vai se adaptar a essas dimensões que eu declarei agora. E aí, observa que ele criou uma matriz 3 por 5, como nós definimos. Muito obrigado. Assistam o exercício resolvido sobre matrizes e continue estudando. Um grande abraço.